Salve, salve, digníssimos alunos do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Aqui quem fala é o professor Sérgio Lana, de Geografia. E, na nossa videoaula de hoje, em tempos de pandemia, nós vamos analisar quais as relações existentes entre a Covid-19 e a geografia, ou ainda, como a geografia, essa ciência tão fascinante, responsável por analisar, o espaço geográfico e, sobretudo, a atuação do ser humano sobre este espaço, como ela consegue explicar, alguns fatos relativos à Covid-19. Vamos lá, então? Então, ao final da nossa aula, nós temos os seguintes objetivos. Nós pretendemos compreender melhor, como alguns conceitos de geografia podem contribuir no efetivo entendimento da Covid-19. Nós vamos também analisar cartograficamente mapas e gráficos que representam a evolução da doença, sobretudo aqui no Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais. A gente vai analisar alguns gráficos e, sobretudo, alguns mapas que vão nos compreender, que vão ajudar a compreender melhor a doença, a Covid-19. E, por fim, nós vamos analisar como o fator específico da urbanização contribui, para agravar o fenômeno, já que muitas vezes nas urbanizações periféricas é praticamente impossível você proceder, com o isolamento social. Vale lembrar que o isolamento social é a prática recomendada, para os órgãos de saúde, sobretudo pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, no que diz respeito a não contágio da doença. Combinado? Então, dando sequência, o primeiro aspecto que a gente analisa em relação à geografia é justamente o conceito da globalização. Quando a gente fala de globalização, você está falando de ligação, de interdependência, de mercado, de territórios e, consequentemente, é preciso compreender a globalização como um fenômeno existente. E aí você tem dois aspectos muito interessantes aqui. O primeiro diz respeito à questão do fluxo de informações, que estão relacionados às redes imateriais. Quando a gente fala de redes imateriais, nós estamos falando de satélites artificiais, cabos de fibra ótica, sinais de rádio e de TV, que fazem com que informações, circulem numa rapidez muito grande no mundo. Então, nesse aspecto, as informações circulando, você tem aspectos favoráveis, positivos e negativos nesse contexto. Positivo, que diz respeito, por exemplo, a informações que nos chegam e que contribuem para o enfrentamento efetivo da doença. Ao ponto que há também informações que não são tão favoráveis assim, como, por exemplo, as correntes de fake news, que muitas vezes retratam aspectos que não são tão favoráveis à manifestação da doença, por exemplo. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês no que diz respeito aqui às redes materiais, porque a pandemia ela só tem esse caráter global, obviamente, já que é pan, devido à intensificação das trocas e do fluxo de pessoas que se dá através das redes materiais. Quando a gente fala de redes materiais, são aqueles objetos que possuem concretude, materialidade, volume, e que formam um intenso processo de infraestrutura espacial. Ou seja, você tem a organização, linkada entre países de uma densa rede material que permite o fluxo de mercadorias, fluxo de pessoas, sobretudo. Em se tratando aqui da pandemia, nós vamos ter basicamente ao fluxo de pessoas, já que é justamente a partir desse fluxo de pessoas é que houve a contaminação, em escala planetária. E essas redes elas estão linkadas através de estradas, ferrovias, hidrovias e, sobretudo, aerovias. Então, o fluxo de passageiros, sobretudo em se tratando de aviões, no transporte aéreo, ele é muito intenso, no mundo e, por consequência, foi um fator que contribuiu para o avanço em grande magnitude da Covid-19. Agora, por outro lado, é preciso a gente analisar também um contexto de como está esse mesmo espaço aéreo global no período de pandemia. Aqui a gente tem duas análises, então. Nessa nossa primeira animação
do site Flight Radar, é, é, nós temos aqui em fevereiro de 2020, né, o mapeamento aéreo global. Então você percebe nitidamente aqui que há um fluxo muito grande, né, se a gente pegar aqui o Equador como referência, no hemisfério norte, em função de boa parte dos países desenvolvidos estarem localizados neste hemisfério, sobretudo aqui ó, no continente europeu, na América do Norte e no continente asiático, né, você percebe nitidamente as rotas mais densas, né, mais intensas de troca, né, de fluxo de passageiros através desse modal aéreo. Ao ponto que no hemisfério sul, por sua vez, você tem alguns nós, né, algumas regiões onde há maior concentração, ao ponto que em outras, né, como por exemplo você pega o continente africano como um todo, você percebe nitidamente um esvaziamento nesse tipo de conexão. Então, se a gente for analisar nesse mesmo contexto, no mês de março, né, no mês seguinte, no março de 2020, a gente tem aqui essa representação, onde você percebe visualmente que diminuiu significativamente a quantidade de aviões, né, haja vista que o fluxo de passageiros, né, e as medidas de restrição impostas em diversos países do mundo culminaram para que houvesse a menor movimentação de passageiros, talvez na história da aviação mundial, né? Ao ponto que você percebe uma grande quantidade de aeronaves ainda em serviço, em função, né, das conexões que existem, que são necessárias, né? Haja vista que você tem passageiros que fazem parte de um grupo específico que precisa deslocar-se, mas bem como da grande quantidade de aeronaves voltadas para o transporte de medicamentos, de instrumentos, de materiais que são essenciais no combate ao novo coronavírus. Combinado? Então, demonstra que, especificamente no que diz respeito à questão da globalização, a questão dos fluxos, né, especialmente do fluxo aéreo. A gente poderia fazer outro tipo de análise em relação, por exemplo, aos navios, em relação, por exemplo, às rodovias, mas eu acho que o fluxo aéreo é o suficiente. Combinado? Dando sequência, então, a gente consegue identificar nitidamente também, depois a gente vai fazer essa relação ao analisar a última parte da nossa videoaula, e aqui a gente tem uma montagem, né, dos espaços opacos, ou seja, daqueles espaços que não são ocupados ou que não estão iluminados, daqueles espaços que são considerados luminosos. Esses espaços luminosos representam aqui a densidade, né, de redes, sobretudo de cidades, né? Ou seja, de espaços urbanos artificiais que acabam promovendo aqui pontos luminosos numa imagem de satélite. Aqui nós temos uma montagem, né, desses espaços, mundo afora, e a representação acaba sendo muito nítida. Então, por sua vez, como o coronavírus ele vai se espalhar em cidades preferencialmente, né, em função da densidade da urbanização, em função de outros fatores que justificam, por exemplo, maior contágio, é, por sua vez, você consegue perceber nitidamente que esse mapa aqui, né, ou melhor, essa figura, essa ilustração, vai ter uma correlação com o mapa que nós vamos apresentar no final da aula, em que trata dos números de casos, né, mundo afora. Então, a gente vai perceber nitidamente que no hemisfério norte do planeta haverá mais casos do que, por exemplo, no hemisfério sul, já que são áreas mais densamente urbanizadas, industrializadas, mais artificializadas, o que justifica maior contágio. Combinado? Dando sequência, a gente vai analisar como que o coronavírus, esse novo coronavírus, melhor dizendo, ele reflete sobretudo nas condições de desigualdade, já que nós estamos falando, né, de situações que muitas vezes são colocadas, por exemplo, como proceder com o isolamento social num ambiente como esse. Para quem não conhece, essa região que está sendo representada é o Complexo do Alemão, uma região periférica da cidade do Rio de Janeiro. Vale lembrar que essa região ela tem um complexo, uma região conflituosa, não apenas do ponto de vista da infraestrutura urbana, mas também no que diz respeito à falta, à ausência do Estado nessa região, o que justifica, por exemplo, elevadas condições de criminalidade. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o censo de 2010, ou seja, essa informação está defasada, já que depois disso passou-se 10 anos, né? De acordo com o censo de 2010, nós temos mais ou menos 11 milhões
naquela época nós tínhamos 11 milhões e 500 mil pessoas vivendo em aglomerados subnormais. O que são os aglomerados subnormais? Os aglomerados subnormais, de acordo com o IBGE, são esses ambientes no quais você não tem infraestrutura urbana adequada, infraestrutura de saneamento adequada e, sobretudo, a ausência do Estado, ou seja, as favelas, combinado? Só que há diversas pesquisas que confirmam que esse número, primeiro, está defasado e que, obviamente, é intensamente superior do que os 11 milhões citados lá em 2010. Alguns autores colocam, inclusive, que essa precariedade ela é muito maior e que é praticamente o dobro. Então, a gente pode considerar aí, numa condição normal aqui para o Brasil, no mínimo 15 milhões de habitantes, né? 15 milhões da população brasileira, eles residem efetivamente nesses espaços precários do ponto de vista habitacional. Então, qual será a repercussão, né, da pandemia numa região como essa, num ambiente como esse? E é justamente pensando nesse contexto, né, que a gente precisa de associar também, não apenas os aglomerados subnormais, mas também os cortiços, as ocupações, né, que muitas vezes, além do número não ser tão real, você tem, por exemplo, inúmeras famílias morando de forma muito aglomerada, né, e além disso, famílias que dividem, por exemplo, um mesmo teto, né, e que usam de maneira compartilhada alguns ambientes. Vamos pegar o caso das ocupações, por exemplo, dos prédios que não estavam exercendo a sua função social. Muitas vezes, os cômodos eles são divididos de forma precária através de madeirites, né, ou de materiais equivalentes, que vão acabar, muitas vezes, não promovendo um isolamento adequado, bem como os espaços são, muitas vezes, compartilhados. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os banheiros são de usos múltiplos. E aí, como proceder, por exemplo, numa condição, né, de contenção da epidemia, ou melhor, da pandemia, né, do coronavírus, num ambiente com tamanha insalubridade, já que boa parte desses ambientes são mal ventilados, mal iluminados, né, e os espaços são confinados. Então, a gente tem aqui uma condição exponencial de alastramento, de ampliação dos casos de coronavírus no Brasil, sobretudo nas regiões periféricas. E quando você pega os mapas e começa a analisar, você percebe que boa parte dos casos das cidades que estão com os maiores casos de Covid-19 confirmados, sobretudo na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro, você percebe que praticamente metade dos casos dessas respectivas cidades e das mortes estão associadas a regiões periféricas da cidade. Então, o coronavírus ele tem um componente mortal, sobretudo para essas comunidades que já historicamente estão afastadas, estão muitas vezes sem ser ouvidas efetivamente pelo Estado. E aí vale mencionar também, sobretudo nesse contexto, aqui a gente tem um mapa que representa justamente essas aglomerações, você percebe então nitidamente que esses aglomerados subnormais eles estão concentrados em maior quantidade na região centro-sul do Brasil, mas a gente tem que levar em consideração também um outro componente que é muito importante ao analisar a condição do Covid-19. É justamente o acesso do brasileiro às condições de saneamento básico, né? Já que 48% da população brasileira, ou seja, dos nossos mais de 210 milhões de habitantes, 48% da população brasileira, de acordo com o IBGE, não tem acesso ao esgoto coletado e tratado. Então, a condição de saneamento básico é uma condição essencial para o combate da doença, sobretudo no que diz respeito à higienização. Quando a gente fala de higienização, basicamente, higienização das mãos, né, das superfícies de modo geral, mas lavar as mãos é algo primordial para evitar a ampliação dos casos de Covid-19 no Brasil. Mas como tratar essa condição, já que não há uma universalização do acesso ao saneamento básico no Brasil, né? Uma vez que 35 milhões de brasileiros
não tem acesso à água tratada de qualidade. Ou ainda, naquelas ocupações que nós mostramos, naqueles aglomerados subnormais que nós apresentamos, boa parte deles não tem efetivamente água encanada. Então, como lidar com condições básicas de higiene e de combate na doença num ambiente tão complexo e insalubre como esse? E é justamente nesse cenário que um geógrafo chamado Rony Silva, ele analisou 5 dimensões de vulnerabilidades de acordo com dados oficiais, dados do IBGE, do Censo Demográfico, dados do DataSUS, né, que são dados vinculados ao Ministério da Saúde, e ele propôs um índice de vulnerabilidade municipal ao alastramento do coronavírus. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao analisar essas variáveis, essas dimensões, ele quis identificar quais municípios seriam mais vulneráveis a um maior alastramento da doença. Tá? Então, nesse contexto, ele analisou a densidade demográfica, a faixa etária, né, ou seja, aqueles grupos que tinham maior ocorrência, a infraestrutura sanitária, o acesso à condição de saúde e a questão ligada ao mercado de trabalho. Né? São as 5 dimensões que ele avaliou. E aí ele propôs um índice que é semelhante ao índice do IDH, ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor é a condição do município no combate ao coronavírus. Quanto mais próximo do 0, pior é a condição do município ao enfrentar o novo coronavírus. E aí ele propõe, né, ele espacializa essas informações, então nitidamente a gente consegue perceber que nos estados das regiões norte do Brasil, nordeste do Brasil, há uma piora no que diz respeito ao enfrentamento dessa condição. Em função dessa condição. Né? Chama atenção também o caso aqui para o estado de Minas Gerais, sobretudo para o norte do estado de Minas Gerais, né, dos municípios que têm uma demanda ou teriam uma dificuldade maior em conter a doença. E aqui ele lista, nessa próxima tabela, ele lista as 30 cidades no Brasil com maior risco, né, do enfrentamento ao coronavírus. E aqui estão os 5 componentes que ele analisou. Tá? São João do Meriti, na Baixada Fluminense, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, é a cidade com a pior indicação no que diz respeito ao enfrentamento, né? Ou seja, onde a doença poderia alastrar de uma maneira extremamente rápida. E aí, seguida de diversos outros aqui. Chama a atenção, no caso aqui do estado de Minas Gerais, para 2 cidades, Itambacuri, que está bem próximo aqui da gente, e Januária, que faz parte também da rede do IFNMG, e aí que ele coloca, se a gente for analisar o caso de Tambacuri, quais são os fatores que justificam, por exemplo, preocupação em relação a Tambacuri? Primeiro, o que diz respeito à densidade demográfica. Quando a gente fala, por exemplo, de densidade demográfica, ele analisa nesse componente a densidade demográfica em si e o percentual de moradores daquela cidade que vivem em aglomerados subnormais, ou seja, que estão residentes em condições precárias, né? Dividindo muitas vezes um mesmo imóvel com diversas famílias e, consequentemente, né, pode causar aí é um fator favorável, né, para a disseminação da doença. Outro aspecto que ele considera é a questão associada à faixa etária. E aqui chama atenção, no caso de Tambacuri, não apenas no que diz respeito ao percentual de população idosa, sobretudo acima dos 60 anos, conforme previsto lá no censo demográfico, mas também ele leva em consideração a quantidade de crianças e adolescentes que estão em idade escolar e que moram em domicílios que têm população idosa. Então, nesse contexto, é um contexto que precisa de ser efetivamente analisado. Não é apenas a população idosa, mas também aquela quantidade de crianças e de adolescentes que vivem em domicílios que têm idosos. E se essas crianças elas vão para as escolas, por exemplo, em um cenário, por exemplo, de retorno de aulas, ainda numa condição severa da doença, ele pode voltar, né, pode contaminar, muitas vezes a criança é assintomática e, por consequência, passar para aquela população idosa. Outro aspecto a ser considerado é no que diz respeito à infraestrutura encanada, coleta de esgoto, coleta de lixo e acesso à energia elétrica como um todo. Por fim, nós temos o componente associado à estrutura da saúde, ou seja, justamente
as condições ligadas, por exemplo, ao acesso aos estabelecimentos de saúde e a casos, né, de doenças pré-existentes que levariam, por exemplo, a um acometimento da doença pela população, sobretudo a população mais vulnerável, como, por exemplo, casos de tuberculose, pneumonia, hipertensão, diabetes, problemas cardiovasculares e outras doenças respiratórias. E, por fim, o último componente é o componente associado ao mercado de trabalho, já que é natural, por exemplo, que o sustento econômico seja algo impactado, né, nessa época de isolamento. Se você não tem, por exemplo, a população formalmente empregada, já que no caso de Tambacuri apenas 9,9% da população está formalmente empregada, você então julga que há uma grande quantidade de pessoas que estão vivendo em condições de atividades informais e que têm sua renda diretamente impactada nesse período, né, de isolamento social. Então, é aqui um contexto onde eu volto a dizer, uma análise de um estudo, né, científico, no qual apresenta as dimensões, né, que contribuiriam para o alastramento da doença em alguns municípios brasileiros, haja vista esses componentes. Combinado? E aí, nesse cenário, a gente volta a falar efetivamente do componente demográfico. Inclusive, no início da doença, né, a Itália, no continente europeu, foi o epicentro da doença, e alguns estudiosos colocavam, por exemplo, que o fator de mortalidade era maior nos idosos, e de fato é, em função justamente das doenças pré-existentes. Mas, pessoal, quando a gente fala de Covid-19, não é associado apenas à população idosa. Os jovens também eles estão vulneráveis, inclusive aqueles que não fazem parte do grupo de risco. Então, por isso da importância da permanência em casa, né, do isolamento social de fato. Mas aí, quando a gente pega esse componente, né, da Itália, por exemplo, você percebe que os países europeus, de modo geral, boa parte da população, né, você tem um percentual significativo da população daqueles países vivendo não, ou melhor, acima dos 60 anos, né, que é considerado aí a população idosa. Inclusive, na Europa, eles consideram até um pouquinho mais além, 65 anos. E aí você percebe, né, que o padrão demográfico deles é completamente diferente. E ao analisar a pirâmide etária, né, você percebe que não tem um fator piramidal, né, ou seja, a base não é larga e o topo estreito. E justamente você percebe esse terço superior aqui da pirâmide como sendo mais volumoso, desculpem, o que justifica, por exemplo, uma maior população, sobretudo adulta e idosa nessas regiões. Então, não que a taxa de mortalidade acaba sendo maior em função disso apenas, mas também a gente deve levar em consideração esse fator demográfico como sendo um fator a ser considerado. Tá? Ele volta a lembrar, os jovens, mesmo aqueles que não estão no grupo de risco, também estão vulneráveis a essa doença. Combinado? E aí, por fim, a gente chega na parte da análise cartográfica em si, né, onde você tem, por exemplo, a geografia com a cartografia, uma série de possibilidades de exploração de dados, né, que sejam úteis para o combate ao novo coronavírus. E um dos aspectos que leva em consideração justamente é a questão das UTIs. As unidades de terapia intensiva são serviços hospitalares específicos, né, sobretudo associados a condições de saúde, onde demanda, por exemplo, um investimento maior. Então, não é qualquer cidade do estado de Minas Gerais ou do Brasil, por exemplo, que terá acesso a esses leitos, combinado, de UTI. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns casos da evolução da Covid-19, eles acabam evoluindo para problemas respiratórios crônicos, gravíssimos, e que precisam de utilizar o respirador artificial. Então, esse respirador artificial, ele só é possível através de uma unidade de terapia intensiva, onde o sujeito ele vai ser sedado, ele vai ser entubado, e aí haverá uma máquina artificial que vai fazer o processo de respiração para ele, já que o pulmão vai estar comprometido em relação ao agravo da doença. E aí, obviamente, não são todas as regiões, né, que têm esse equipamento. Então, aqui que nós temos? Nós temos um mapa elaborado por um professor de geografia lá do Cefet Campus Timóteo, o professor Romerito, meu amigo,
onde ele coloca aqui, né, justamente a proporção de leitos de UTI para cada 10 mil habitantes nas micro-regiões do estado de Minas Gerais. Aqui nós temos a legenda, né, que varia desde nenhum até mais de 3, e aí quando você faz esse cenário geral aqui no estado de Minas Gerais, você percebe uma diferença nítida em relação ao centro-sul do estado de Minas Gerais, com a porção noroeste, norte, nordeste do estado. Então, olha só, inúmeras cidades de Minas Gerais sequer têm UTI. E em inúmeras micro-regiões do estado também, nós não temos UTI disponíveis. Como é o caso, por exemplo, boa parte aqui da bacia da região do Jequitinhonha, que as micro-regiões, por exemplo, que não têm efetivamente nenhum aparelho de UTI, né, para os seus moradores, e obviamente esses moradores eles vão convergir para aquelas regiões que têm. Por exemplo, o pessoal que é lá da microrregião de Araçuaí, muitas vezes vai em direção a Diamantina, por exemplo, ou então aqui no Baixo Jequitinhonha vem em direção à microrregião de Teófilo Otoni, e aí, consequentemente, acaba havendo a sobrecarga, né, desse sistema de saúde. Então, por isso que é extremamente importante, mais uma vez, o isolamento social, a permanecer em casa e sair só em casos de extrema necessidade, porque pode chegar um determinado momento em que a quantidade de leitos de UTI vão estar completamente ocupados e, infelizmente, os médicos vão ter que optar, né, por aqueles que devem ou não usar os respiradores. Isso já está acontecendo em Manaus, isso já está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, na data de hoje, de 28 de abril de 2020, quando essa aula está sendo gravada. Então, a gente espera que isso não aconteça efetivamente aqui, ó, na nossa microrregião. E, dando sequência nesse contexto, da mesma forma que a gente tem mapas em escalas regional, em escala local, no que diz respeito ao novo coronavírus, nós temos também os mapas que atualizam, né, a condição global, né, em relação aos casos. E boa parte desses mapas, eles são mapas dinâmicos, né, ou seja, você consegue ter acesso a esses mapas de uma maneira extremamente intuitiva e de forma extremamente com interface extremamente interessante, como, por exemplo, o caso aqui que representa, né, uma universidade, John Hopkins, desculpa o meu inglês aí britânico, viu, gente? Mas essa universidade, desde o início da pandemia, ela vem atualizando em nível planetário, né, as informações no que diz respeito à doença no mundo. E aí, quando a gente analisa esse camarada, que é justamente esse cara aqui, ó, a gente consegue fazer uma análise global, né, da doença, como, por exemplo, se a gente for pegar aqui, vamos voltar aqui em cima, os casos aqui dos países, né, com os maiores casos confirmados. Os Estados Unidos, por exemplo, já está batendo aí 1 milhão de casos confirmados, né, passou Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido. E aí, quando a gente chega, por exemplo, aqui no caso do Brasil, nós já temos hoje no Brasil 67.446 casos confirmados da doença, com mais de 4.603 mortes. Então, são formas de você organizar esses dados geográficos, né, em relação à doença e espacializar o fenômeno. Então, lembra quando eu disse em relação ao mapinha que mostrava os espaços opacos e os espaços luminosos? E aí, justamente, a gente faz esse paralelo aqui agora, né? A parte norte do planeta, onde você tem mais densamente urbanizado, sobretudo o continente europeu e a América do Norte, você percebe que os casos das doenças se espalharam num ritmo muito maior. Haja vista que nesses ambientes urbanos, em função da aglomeração, né, você tem justamente a condição, né, de maior propagação da doença, como é o caso aqui dos Estados Unidos, por exemplo, sobretudo nessa sua borda leste-nordeste. Agora, chama atenção para uma situação, como por exemplo, que envolve o continente africano. Por mais que as condições associadas à doença não têm efetivamente se espalhado significativamente, como é o caso aqui do Sudão, por exemplo, ó, com 275 casos de doenças confirmados e 22 mortes, o que é relativamente pouco em relação à doença, mas deve-se levar em consideração a
precariedade da condição ambiental, da condição de infraestrutura de saúde nesses países do continente africano, o que pode tornar a doença ainda mais letal neste continente. Além disso, vale lembrar também que mesmo que você tenha um certo controle em relação à doença nessas regiões, né, do continente africano, você tem um outro fator preponderante aqui que diz respeito justamente ao aumento da fome, já que diversas organizações, já que diversos países, já que a economia como um todo não está voltada efetivamente para esse caso, e sim para o combate da doença nesse primeiro momento. Então, é uma situação que a gente precisa de acompanhar, haja vista que isso pode trazer intensas consequências, não apenas do ponto de vista da doença em si, mas também de outras condições gravíssimas, como é o caso, por exemplo, da fome. E aí, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos um portal, né, de notícias, que é o tempo.com.br, que, se a internet aqui ajudar, ela vai mostrar para vocês também. A gente vai conseguir também mostrar para vocês o mapa, né, que representa essa condição. E aí vale lembrar que, mais uma vez, ó, a representação aqui em termos planetários, né? Então você consegue clicar aqui, por exemplo, lá no Mali, por exemplo, tem 386 casos, 389 casos confirmados da doença, 23 mortes relatadas. E aí é mais uma vez, né, de como você consegue utilizar os SIGs, que são sistemas de informações geográficas, né, de uma maneira a espacializar os dados e, consequentemente, compreender melhor como que funciona essa distribuição da doença em nível mundial, em nível de Brasil, né, pelos estados brasileiros, por exemplo, e também aqui, por que não, através do estado de Minas Gerais. Então, quando você pega, por exemplo, os casos da doença confirmados, né, você percebe que hoje, praticamente em todas as mesorregiões do estado de Minas Gerais, você já tem casos da doença, e aí aqui alguns casos confirmados, como, por exemplo, em Almenara, 5 casos confirmados, e aqui em Teófilo Otoni o dado está desatualizado, né, 4 casos confirmados, e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, se cuidem, né? Vamos higienizar corretamente as mãos e, sobretudo, isolamento social. Um abraço, até mais.